A pergunta é: por que esta aparente controvérsia entre São Mateus 28 e Atos 2:38? Eu quero dizer que, para mim, dentro da minha visão da Bíblia, há, sobretudo, um intento que passou desapercebido das pessoas, que é o trabalho de Satanás em diminuir ou destituir da vida das pessoas uma oportunidade que está envolto do nome do Senhor Jesus. Existe um mistério muito grande que envolve o nome de Jesus Cristo. É tão grande este poder que existe neste nome que, sem perceber, as pessoas caíram nesta trama. Nós sabemos que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, começou batizando em nome do Senhor Jesus. Nós temos registros, tanto na enciclopédia Barça, como na enciclopédia Britânica, que narram batismos sendo realizados até o ano 100 em nome de Jesus Cristo. Nós temos também que, posteriormente, depois que a Igreja Católica se tornou a igreja oficial do Estado, mudou-se a forma batismal. Nós não temos nenhum registro na Bíblia de qualquer pessoa que foi batizada pelos apóstolos, sendo batizada repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Não há na Bíblia. Se alguém é batizado assim, é batizado de uma forma que não tem sustentação bíblica. A pergunta é, e é muito comum ouvirmos pessoas dizer assim: eu prefiro ficar com Jesus do que com os apóstolos. Esta é uma coisa muito comum. São Mateus 28:19 é uma ordem. Esta ordem foi dada a 11 homens. É só você pegar a ordem e seguir estes homens que você vai encontrar que estes homens não estavam em desacordo com a ordem, mas eles foram cumprir a ordem. Por quê? Porque o entendimento estava aberto para compreender este grande mistério que eu quero fazer menção dele aqui hoje à tarde. Então o apóstolo São Pedro, juntamente com os demais apóstolos, não era Pedro isoladamente, porque lemos no livro de Atos, e levantando-se Pedro com os demais apóstolos. Então entre eles estava o próprio Mateus, que estava junto para dizer assim: ó Pedro, não foi assim que Jesus falou, não. Escrito a ordem, né? É porque Mateus é que narrou a ordem, mas ele estava junto no momento do acontecimento. E então nós vamos ver que não há nenhuma contradição, porque não há contradição na Bíblia entre São Mateus 28 e entre Atos 2:38. Há um cumprimento ao pé da letra. Ao observar São Mateus 28:19, você tem: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome. Veja, aqui não há plural, aqui há um singular. Nome, em nome. Requer-se um nome. Por isso é que eu estou dizendo que existe um mistério que envolve o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós tomamos isto cuidadosamente, nós observamos que os apóstolos cumpriram o que Jesus houvera requerido, porque só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos. E este é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esses apóstolos, com o conhecimento do fato que estava ocorrido, né, que tinha ocorrido, que Jesus tinha pedido para eles batizarem usando o nome do Pai, eles usaram o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós tomamos, qualquer pessoa sabe disto. O que Jesus pediu foi um Pai, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Pai é um título que um homem recebe após gerar. Filho é um título que nós recebemos ao nascer.
E espírito é aquilo, nós estamos falando aqui de Deus. Deus é pai porque gerou, é filho porque tomou forma humana e é espírito porque é o que ele é. Mas ele tem um nome pelo qual ele se manifestou aos homens. Este é um nome, é uma coisa tão curiosa, porque quando Moisés foi comissionado para ir libertar os filhos de Israel, Moisés perguntou: e quando eu chegar e perguntarem os filhos de Israel, quem foi que te enviou? Em nome de quem eu estou indo? Ele diz: diga aos filhos de Israel que eu sou o que sou. E ele ocultou-se de dizer o seu nome. Mas através do profeta Isaías 52, verso 6, ele disse: eu farei o meu povo saber qual é o meu nome. Não é? E quando nós encontramos Jesus em sua passagem pela terra, ele disse assim: Pai, eu os fiz saber qual era teu nome. Eu manifestei o teu nome aos homens. Eu fiz conhecer o teu nome. Então, na verdade, você vai ver que quando nós olhamos para esta escritura, encontramos que quando Jesus estava pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não estava pedindo que repetíssemos as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas que usássemos o nome. E os apóstolos sabiam que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo estava revelado em Jesus Cristo, não é? Então, o nome do Pai, ele diz: eu manifestei o teu nome aos homens. Eu fiz conhecer o teu nome. O nome do Filho, o anjo disse, ele vai chamar Jesus. E o nome do Espírito Santo, ele disse: o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Então você vai ver que Pai, Filho e Espírito Santo, eles acabam se fundindo no nome único que foi manifestado aos homens, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que que eu disse que há um propósito em fazer isto ser desconhecido? Por quê? Eu me chamo César Augusto Rocha Ferreira, eu sou da família Ferreira. Para herdar os bens que eu possuo, precisa ser desta família, precisa ter o meu nome. E a Bíblia diz que toda a família, nos céus e na terra, toma este nome. É o único nome. Então, para herdar as heranças eternas de Deus, é necessário ter este nome. E mais um fato interessante, que transcende toda a discussão teológica entre essa controvérsia da forma batismal, é que, na verdade, não é nem a pessoa de Jesus Cristo, mas é ao nome. Quando Paulo disse que todo joelho se dobrará nos céus e na terra, não é a pessoa de Cristo, ele disse: e ao nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos que estão nos céus e na terra e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Não é a pessoa de Cristo, é o nome. Era quem? Porque a pessoa de Cristo, Jesus perguntou aos discípulos em São Mateus 16, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele disse: uns dizem ser Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro vem dar a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a pergunta é muito mais do que quem é a pessoa. Mas você vai ver que Jesus vem um pouquinho e diz assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja Católica diz: veja, Jesus está dizendo que vai edificar a igreja sobre Pedro. Os evangélicos vêm e dizem: a igreja de Jesus está edificada sobre a pessoa, o homem Jesus. E, na verdade, Jesus edificou sua igreja sobre a revelação de quem ele era. Porque você vai ver que as pessoas não sabem nem quem é Jesus. Quem é Jesus? Onde está Jesus? Não é? Então, isso é uma coisa que fica vaga, que vai ficando vaga, vai ficando longe da realidade. Porque quem é Jesus? Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Isto é uma contradição. Jesus vem e diz: eu sou o primeiro e o último. Alguém vem e diz: ele é o segundo. Jesus não está na divindade, é a divindade que está em Jesus. Era Deus em carne humana. As pessoas não sabem quem é Jesus. Então, aonde está edificada a igreja? Sobre um homem
ou sobre a pessoa de Cristo que não sabem nem quem é.